Segundo Crônicas, capítulo 34. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balins e cortou as imagens de sol que estavam acima deles, e os bosques, as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali e em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-las todas, tendo derribado os altares, os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo cortado todas as imagens de sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maceias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Jeoacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido a casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém, e o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e esses o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E esses homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Messulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhe encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu perante o rei.
Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Euquias e a Icão, filhos de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Azaias, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Então, Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre esse lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhasses perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhasses perante mim, e rasgasse as tuas vestes, e chorasses perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinham achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a quem com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais.